Olá você, boa noite, estamos ao vivo aqui, Projeto Verdade Revelada, mais uma live especial. Eu espero que você esteja me ouvindo bem e acompanhando mais essa transmissão. Nosso muito boa noite e seja bem-vindo você que está assistindo agora, ou então depois que vai assistir esse trabalho postado. Seja muito bem-vindo, esse é o Projeto Verdade Revelada, trazendo sempre grandes revelações sobre aquilo que realmente está nos bastidores ocultos. E nós hoje vamos falar sobre a mãe de todas as teorias da conspiração. Para início de conversa, esse termo teoria da conspiração foi cunhado pela CIA para descredibilizar as pessoas que levantam suspeitas, especialmente contra o governo, né? No caso, o governo americano foi de onde surgiu aí essa expressão, teoria da conspiração. E isso é amplamente difundido hoje em revistas, né, em tudo. Mas, felizmente, existem aqueles que pesquisam as informações para constatar a veracidade e a legitimidade das alegações. Então, nós conseguimos chegar ao fundo de toda a verdade. Damos as boas-vindas aí aos que estão se conectando nesse momento. Um grande abraço e o nosso carinho especial para Paulo Henrique, Breno, Jack na área, Pablo, Maria Aparecida, Sidney Santos, Clarice, né? Crepaldi, ok. E o Marcelo Soares, Stormtrooper, o Márcio Figueiredo, o Marco, né? O Gisrael e Egli Madureira. Quem mais? Gabriel, Rafael, Santinho, Correia, Dion Tales, o Benilson, shalom, querido. Patrícia Monteiro, boa noite. Guilherme, Claudiane, Selma, Prince, Music Life. E quem mais? Juscelino, Francisco, Marco, já falei, né? O Luiz Alves, o Claudemir, a Sandra, Valdeci, chegando, Culto Racional. Boa noite, todos vocês que estão conectando. Daqui a pouquinho a gente bate mais um papinho aí com vocês e cumprimento todo mundo. Queridos, conspirações sempre existiram. Não é de hoje que esse termo ele existe. Na própria Bíblia você vê conspirações acontecendo, né? Os Salmos fala de conspirações, né? Aqueles que tramam contra o Altíssimo, os gentios que tramam contra o Altíssimo. Ao longo da história nós tivemos muitas conspirações. E eu queria citar aqui algumas para chegar na mãe de todas elas. E, por incrível que pareça, alguns vão se espantar de que conspiração estamos falando. E nós vamos começar por uma conspiração antiga, e ela é datada do dia 18 de julho do ano de 64 depois de Cristo, né? No nosso calendário da Era Comum. E eu gostaria de compartilhar aqui para você um pequeno PowerPoint que eu preparei para esse estudo. Então, teorias da conspiração existem e não são teorias, são realmente conspiração. A primeira delas, Nero ateia fogo em Roma. Nero era um sádico, um lunático, era um imperador romano que desafiava os limites da sanidade. Esse é o cara que mandou abrir o ventre da mãe para saber de onde ele tinha nascido. Durante seu reinado, Roma decaiu em corrupção, em orgias e toda sorte de aberrações eram praticadas, principalmente na corte imperial. E Nero teve uma ideia para fustigar e acabar com a influência dos cristãos sobre o Império Romano, que estavam sendo convencidos da veracidade do Messias judeu, sobre o Evangelho, as boas novas da salvação, e ele então tentou diminuir a influência deles e demonizá-los. O que ele fez? Nero ordenou, então,
que se ateasse fogo em Roma e que os soldados espalhassem o boato que tinha sido os cristãos, ou os messiânicos, né, que tinham tocado fogo em Roma. E desde então, Roma cria uma antipatia maior ainda pelos cristãos, né, já que eles eram os responsáveis pelo incêndio da capital do império, e a partir daí começa uma grande perseguição ainda maior, né, com a situação de levar mais e mais cristãos às arenas, ao Coliseu Romano, para serem mortos e serem devorados pelas feras. E o que aconteceu? Devido a toda essa movimentação de Nero, a história sugere que foi por conta desse tipo de mentira e conspiração que muitos dos apóstolos morreram, né? Finalmente, Shaul, o Paulo, morreu em Roma, e alguns alegam também que Pedro morreu, o Kefa. Mas o que nós sabemos de concreto é que a perseguição se avolumou a partir dessa mentira, essa conspiração de Nero, e essas é provada uma das conspirações mais clássicas. E há quem diga que não existe conspirações. Então, esse é um título de exemplo. Bom, não podemos deixar de lado a conspiração jesuíta. Meus queridos, desde o surgimento de Inácio de Loyola na Idade Média, um general espanhol que se feriu em batalha, então ele supostamente, depois de ser ferido, abandonado pela amada, ele teve algumas revelações de um tal anjo, e essas revelações se deram, inclusive, se você pesquisar aí, depois no Google um pouquinho, se deram em uma caverna. E que revelação era essa? Que ele seria um líder de uma grande milícia para a Igreja de Roma, ele seria o general do Papa. A partir de então, Inácio de Loyola iniciou um movimento chamado de Contra-Reforma para deter o avanço do movimento protestante na Europa e no mundo. E o objetivo deles era muito sutil. A estratégia era o seguinte: seja uma ovelha quando estiver no meio do público, mas um lobo quando se tratar de defender os interesses da igreja. E desde então, os jesuítas derrubaram governos, eles se infiltraram em movimentos, revoluções políticas, eles são apontados como autores de grandes eventos, como o massacre da Noite de São Bartolomeu, na França, até o naufrágio do Titanic, uma série de situações em que envolveram acontecimentos mundiais, os jesuítas estão envolvidos. Foram expulsos de mais de dezenas de países, né? Não tem uma conta exata, mas inclusive Dom Pedro os expulsou daqui do Brasil, né? Devido à sua infiltração, sua intromissão impertinente nos afazeres do Estado, né? Dos políticos. E essa é uma grande conspiração, sem dúvida. A Ordem Jesuíta é uma das maiores agências de inteligência do mundo, né? Eles operam para o Vaticano e poucos sabem, né, que na verdade é um exército infiltrado, camuflado. Então a conspiração jesuíta aí figura no top 2 das nossas conspirações mundiais. Depois, se você quiser fazer uma pesquisa para ampliar o seu conhecimento sobre a ação dos jesuítas, eu recomendo que você leia o livro A História dos Jesuítas. Tem também 30 Papas que Envergonharam a História, e tem tem um livro também, 50 anos na Igreja de Roma, né, que é um livro de um padre, e tem também a série Alberto, né, revistinhas em quadrinhos que foram retiradas de circulação do ex-jesuíta Alberto Rivera, que denuncia todo o histórico e as ações dos jesuítas no mundo. É fantástico a revelação que traz esse material, ok? Recomendo para você. Que não poderíamos deixar de fora a questão da conspiração Illuminati. A Ordem Illuminati, na verdade, foi fundada a partir dos resquícios dos Templários, né? Os Templários, que eram os cavaleiros cruzados,
que viviam viajando da Europa a Jerusalém, né? E eles teriam reunido conhecimento secreto, teriam descoberto várias relíquias, tesouros, e por aumentar muito o seu poder, sua riqueza, o rei na França, né, se não me engano, Luís XIV, ele se viu ameaçado, né, ele estava devendo aos templários, então ele obrigou, né, ou influenciou o Papa a levar para a fogueira os templários. E os acusou de demonismo, de satanismo, um monte de coisas, de ocultismo. E aí, então, os templários não deixaram de existir. Eles, na verdade, migraram para a Escócia, né? Criaram o rito escocês, o rito de York, a maçonaria, enfim, se prolongou até chegar na ordem secreta chamada Illuminati, os Iluminados da Baviera. Bom, o grande mentor de tudo isso se chama Adam Weishaupt, né? Que por volta do século XVII, ele então cria a ordem, era um professor jesuíta de lei canônica na escola, numa universidade, esqueci o nome agora, mas enfim, ele era um jesuíta, era também aprofundado no ocultismo, então ele cria os Illuminatis. São supermaçons de grau 33, né, que tem um objetivo, conforme estampado no dólar americano, criar uma nova ordem dos séculos, uma nova ordem mundial. Esses Illuminatis, então, eles foram desmascarados, chegou ao conhecimento, né, das autoridades na Alemanha, eles foram expulsos temporariamente, mas não pararam seus objetivos. Hoje eles são representados pelas maiores famílias ricas da Terra, desde Rothschild, Rockefeller, Gates, Soros, DuPont e Morgan, JP Morgan, todas as famílias que representam autoridades dos Illuminati, né, que desempenham um papel para instituir uma nova ordem econômica, política e religiosa no mundo. E esses não poderiam ser deixados de fora, inclusive a própria fundação dos Estados Unidos como nação é apontada para eles, né? Em 1776, e isso está em simbolismos ocultos na moeda do dólar, nos prédios americanos, nos obeliscos, nos símbolos, né, nacionais, está impregnado, e até hoje artistas, né, exibem esse tal olho maligno aí do diabo, que inclusive tem gente aí que se diz desigrejado ensinando olho que tudo vê pro pessoal aí e ensinando misticismo. Cuidado, hein? O negócio é perigoso, o negócio é terrível. Esses são Illuminati, uma das maiores conspirações de todos os tempos. Agora, nós não poderíamos deixar de lado a conspiração da ida à Lua, nos anos 60. Havia uma corrida espacial, os Estados Unidos estava no meio de uma guerra fria com a Rússia, para ver também quem chegava primeiro no topo, né, da exploração espacial, da tecnologia, das armas e etc. E Estados Unidos estava ameaçado nessa corrida. Eles tinham que dar um checkmate em termos de revolução, de descobertas. O que eles fizeram? Montaram um estúdio, pegaram papelão, pegaram fita crepe, papel laminado, montaram lá uma sonda e colocaram um chroma key, que é aquela tela de fundo, né, de efeito, onde você coloca um fundo falso em uma imagem, várias camadas, né, sobrepostas, você consegue produzir uma imagem, e disseram, olha, vamos filmar tudo isso, mandar para as TVs, para as rádios e dizer, nós estamos na Lua, nós fomos os primeiros a chegar na Lua. E então foi a grande revolução, 1969, quem já estava vivo por aquela data ouviu no rádio aqui no Brasil falar que o homem estava pisando na Lua, né? com recordes de
de audiência, lógico, mas também com recordes de mentira, afirmando que estavam a 300 e tantos mil quilômetros da Terra, com a comunicação perfeita com Houston lá, né, nas bases deles lá nos Estados Unidos, em Denver, lá em Houston, Texas, enfim, Cabo Canaveral, toda a farsa montada para dizer que o homem foi à Lua. Em todas as fotos, repito, todas as fotos que eles tiraram da Lua, existem inconsistências. Primeiro, porque a Terra que aparece lá ao fundo é uma montagem. Então, se você mexer um pouco na luminosidade, você vai notar que a Terra ali, aquela imagem da Terra, foi sobreposta e foi inserida. É um quadradinho que tem ali. Mostra o ângulo de 360 ao redor da nave ou dos astronautas, porque só filmariam os câmeras e todos os bastidores da farsa. Então, tá fora de cogitação mostrar isso. Outro fator, poeira levantada da Lua, quando a nave pousa, quando os astronautas caminham. A nave em si, ela deixa um rastro, né? Ela deixa um rastro errôneo, onde ela pousa, a sombra está invertida em relação ao Sol. Você vê que várias inconsistências desqualificam a veracidade do homem ir à Lua. A bandeira que tremula como se tivesse vento, né? Se é o vácuo, por que havia vento lá? E outras inconsistências, né? O câmera aparece no capacete do astronauta, ou do atornauta, digamos assim. Enfim, são todas inconsistências que revelam a grande farsa da ida à Lua. E, infelizmente, as pessoas ainda compram isso porque são ensinadas nos livros de história, porque são apresentadas nos noticiários, nos documentários fake, né? Da National Geographic, lá da Discovery, Nat Geo, enfim, todas essas agências de mentira do sistema. Então, ir da Lua, outra farsa, outra grande conspiração já descoberta, que é uma farsa. Bom, queridos, como não citar a conspiração da CIA, a Central Americana de Inteligência, né? Central Intelligence Agency dos Estados Unidos, que é uma agência, desde os seus primórdios, ela atua independentemente, com todo o aval do governo americano, para realizar experimentos, para interferir na diplomacia de outros países, interferir politicamente, né, internamente e exteriormente. Eles tiveram envolvimento com a morte de Kennedy, tiveram envolvimento com a grande avalanche de drogas nos Estados Unidos, vinda lá da Colômbia, da América Central, América do Sul, né, desde os anos 80, né, eles estavam por trás desse movimento. Isso foi comprovado por jornalistas, tem documentários, tem filmes mostrando toda essa sujeira da CIA, sem falar no projeto MK Ultra. Se você assistir o filme Sob o Domínio do Mal, você vai ver que eles estavam fazendo experimentos com a psicologia dos militares para dar ordens, para controlar esse pessoal, né? E outras grandes ações que têm envolvido a CIA, inclusive o 11 de setembro, né, do qual vamos falar daqui a pouquinho, a CIA e as teorias da conspiração mais conhecidas da atualidade. A CIA está lá no meio, está envolvida também. Bom, então, como deixar de falar de 11 de setembro de 2001? Inclusive, eu fiz um vídeo com todas as justificativas nesse canal, porque 11 de setembro foi uma farsa, os ataques das Torres Gêmeas. Esse vídeo, obviamente, foi banido, não, ele foi censurado. Eu ainda deixei o vídeo aí, mas se você quiser ver em detalhes, você vai ver as grandes inconsistências que aconteceram no dia 11 de setembro. Primeiro, o avião não poderia ter derrubado o prédio, porque ele foi criado, ele foi planejado e construído para suportar colisões de aviões.
É o caso do Empire State Building, né, o prédio que ainda existe lá, ainda está lá, na verdade, que já sofreu uma colisão de avião e não caiu, não colidiu. O prédio foi comprovadamente implodido. Você vê isso nas imagens originais, que andares são explodidos, né, numa sequência de explosões de dinamite. Houve um outro prédio que também foi dinamitado, um terceiro prédio próximo. Sem falar, meus queridos, que grandes reservas de dinheiro foram retiradas antes pelas agências de inteligência do World Trade Center, antes dele explodir. Não é outra coincidência? Sem falar que é o que está na manchete dessa matéria aqui, desse documentário. Bush knew, ou seja, Bush sabia. Press was warned of possible hijackings before terror attacks. Ou seja, a imprensa foi... o presidente foi advertido dos sequestros dos aviões antes dos ataques. Então, foi tudo uma armação, pirotecnia, para justificar uma guerra no Oriente Médio por petróleo. E todas as guerras que ainda estão rolando por lá. Na Síria, problema lá com o Irã, com o Iraque, com a Líbia, com o Sudão, enfim, né, o Afeganistão, onde eles passaram e onde ainda há resquícios dessa guerra que criou o ISIS, né? Enfim, tudo corrobora com a visão de que essa é uma grande conspiração comprovada, não é mais teoria. Inclusive, o próprio Trump, o atual presidente americano, foi a público falar que realmente a coisa foi toda forjada. Na época, ele gravou um vídeo, inclusive, ainda está aí no canal do Alex Jones, se não me engano, né? E foi realmente parte de um grande plano para provocar essa situação no Oriente Médio, tá? Tudo por petróleo, né? E sem falar que Bush foi o cara que mais lucrou com isso, né? Com as empresas de petróleo dele, do pai dele, né? Os Bush. E sem falar que ele foi reeleito, né? Depois do 11 de setembro. Acredite ou não, as leis que eles fizeram para limitar a liberdade dos cidadãos e para justificar um ato patriótico, né, e a aprovação da tortura, foi tudo por causa do 11 de setembro, né, para eles criarem um estado policial nos Estados Unidos. É o que eles estão querendo fazer aqui. É justificar intervenção federal com a violência das gangues e tal. E o Temer está apostando todas as fichas dele que ele vai se reeleger por causa dessa tal intervenção federal. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Agora, a mãe de todas as conspirações, acredite, se você chegar ao entendimento dessa macro conspiração, você vai entender as micro conspirações, porque isso mexe com as escrituras, isso mexe com o nosso senso crítico, nosso senso cognitivo também. É um desafio, é subestimar a nossa capacidade intelectual, e isso mexe com todo um sistema educacional, isso afeta todo um corpo de mídia, de agências de informação, que nós podemos chamar de desinformação, que eles mentem para nós. Então vamos lá, Terra Globo. Por que a Terra Globo é a maior das conspirações? Primeiro, ela criou pseudocientistas, os sábios, que formularam teorias sem comprovação nenhuma. Não foi comprovado a teoria de Einstein da relatividade, não foi comprovado a esfericidade e o giro da Terra, não foi comprovado tampouco que nós estamos em um sistema solar onde tudo revolve em torno do Sol. Isso jamais foi comprovado, não há nenhuma comprovação científica plausível, concreta, experimental disso. Tá? Não é possível testar isso. São teorias, eles mesmos afirmam que são teorias. O que isso tem gerado? Que problemas, que confusões essa teoria
ou essa conspiração, melhor dizendo, da Terra Globo tem gerado? Ela, em primeiro lugar, o que é mais grave, anula toda a veracidade bíblica. Anula o testemunho do Gênesis, com seu falso testemunho de que o Sol é muito maior que a Terra, e que a Terra está girando em torno do Sol, e que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Que os dinossauros foram extintos há 200 e tantos milhões de anos, que a Terra está girando a 1.666 quilômetros por hora, só números falaciosos. Um monte de falsos testemunhos, né? Sem falar que nós estamos com todo o sistema solar tirados na Via Láctea e lançados a cento e tantos mil quilômetros por hora pelo universo infinito. E sem rumo. É ridículo. É um monte de espaçonaves juntas e rodando em torno uma das outras e perdidas no espaço. É uma coisa ridícula. Que problemas e que prejuízos essa teoria nos traz? A conspiração do globo. Infelizmente, nós temos que pagar bilhões por falsas tecnologias como satélites, que na verdade são balões, né, laminados que refletem sinais de torres. Na verdade, a comunicação é feita por meio de torres, triangulação de sinais, por meio de fibra ótica, submarina, cabos. Então, nós pagamos um custo absurdo por canais de TV por assinatura, por GPS, por telefone via satélite. Vai saber quanto é para ter um telefone via satélite quando a tecnologia não requer os bilhões que eles justificam para nós. Você poderia pagar uma taxa mínima na sua TV a cabo se eles não justificassem com os satélites. Você poderia pagar uma taxa irrisória com GPS, com outras tecnologias, até com comunicação, se essa mentira fosse desmascarada. Então, é um prejuízo enorme. Só o governo americano gasta dezenas de bilhões por ano, todos os anos. Só essa última feita, Trump aprovou 19,500 milhões, 19 bilhões e 500 milhões de dólares para essa farsa. Os caras ganham 50 milhões de dólares por dia só para fazer filmes de computação gráfica. Mentiras e mais mentiras, carro no espaço, sondas espaciais em Júpiter, em Saturno, programas espaciais, entendeu, para Marte, são estações espaciais que estão na órbita, supostamente na nossa órbita, é tudo mentira, não tem nada lá. Nunca ninguém filmou nenhuma estação espacial, nenhum satélite, nunca ninguém conseguiu nenhuma constatação real de que existem esses equipamentos lá. E para quê? Para manter o povo alienado, idiotizado, imbecilizado, numa cultura evolucionista, ateísta, rebelde contra o Criador dos céus e da terra, e cada vez mais afundado em promiscuidade, em falta de moralidade, em falta de vergonha na cara. Porque esses mentirosos deviam parar de mentir e deviam ser desmascarados pelo que eles são. E, infelizmente, a gente vê pessoas que, eu não sou a favor do sistema, e nisso eu não concordo, mas fazem vídeos lá defendendo a NASA, defendendo o heliocentrismo, defendendo a ciência, defendendo os cientistas maçons, né? E estão afundados no sistema. Sem falar que tem aí alguns youtubianos que, apesar de serem terraplanistas, estão afogados em política, afogados em ainda algum sistema religioso ou ideologia de sistema religioso. Oh, meu irmão, por favor, liberte-se, a verdade te libertará. Essa, sem dúvida, é a maior conspiração. A Terra Globo, o heliocentrismo, o evolucionismo, o Big Bang, né? Bing Bang, né? Tem uma série aí que é a teoria do Big Bang. Ainda bem que eles falam a verdade, é só teoria. Ô, meu irmão, tá na hora de você se levantar e dizer, vamos parar de mentira. Parem de mentir para nós, parem de nos taxar caro, de nos extorquir caro, de roubar de nós por falsa tecnologia que não existe. Parem de mentir.
Rede Globo é uma farsa, até o seu nome é uma farsa. Não existe Globo. Universal Pictures, não existe Universal Pictures na entrada de todos os filmes, outra farsa. E tantas outras farsas que estão aí diante de nós, na nossa cara, rindo da nossa cara. Quando eles mesmos da alta elite, eles conhecem a verdade sobre a Terra, né? Queridos, você nos apoie nessa jornada pela verdade. Eu tenho conhecimento de vários irmãos nos Estados Unidos que estão fazendo um belíssimo trabalho e que tem algum apoio por lá. Nesse lugar chamado Brasil, e o nosso apoio é muito escasso. Não digo só apoio financeiro, não. Isso conta também. Mas é o apoio moral, é o apoio intelectual, né? As pessoas que estão curtindo aí o vídeo, como a Gemima colocou, estão se inscrevendo no canal, né? Nós queremos ultrapassar os 200 mil inscritos. Seria uma alegria para nós antes que o canal feche, né, de vez. Antes do canal fechar, seria uma alegria ultrapassar os 200 mil inscritos. Isso seria uma bela ajuda para nós também. Outra coisa muito positiva e importante, eu noto a inconsistência e a instabilidade das pessoas. Pessoas que hoje estão aqui aplaudindo, e como o trabalho é importante, eu estou maravilhado, e de repente somem, estão em outra vibe, né? Outro tipo de ideologia e já mudam da água para o vinho, né? Já saem da verdade. E, gente, vamos ser constantes. Nós estamos aqui nesse trabalho há 7 anos. 7 anos vai fazer esse ano, no mês de abril, dia 11 de abril, 7 anos do Projeto Verdade Revelada, que realmente denotam a nossa seriedade, o nosso compromisso com você que é sincero, com você que é de bem, com você que ama o bem, odeia o mal, que ama a verdade, a justiça, e quer reivindicar essas coisas em um mundo de trevas, né? E de obscuridade, de malignidade, de satanismo. Então, quem ama o Criador dos céus e da terra vai reivindicar tudo isso e expor o mal pelo que ele é, pelo nome dele. O mal se chama evolucionismo, se chama heliocentrismo, se chama Big Bang, se chama sociedades secretas. O mal se chama a mentira deslavada e cruel, né? O mal é isso. O mal é tudo que se avilta contra a escritura sagrada, contra o Criador. E que distorce a verdade da escritura, a verdade empírica, que provém de experimentos testáveis, fatos concretos que nós podemos provar com as nossas mãos, ver com os nossos olhos, sentir com os nossos sentidos. E está aí a mentira, queridos, para alienar as pessoas, para destruir. Bom, eu quero deixar o nosso muito obrigado para Frank Salles, pessoal que está acompanhando aí ao vivo nesse domingo. Acho que valeu a pena deixar o Faustão um pouquinho aí e assistir aqui a nossa live de hoje, né? Mais 229 pessoas assistindo, que bênção, né? Vamos lá, é o André Diniz, o Mato Grosso ao vivo, Ednilson, Maria Ribeiro, Carla, Roberta, Ellen, quem mais? Frank, né? Já falei, João Vitor, Giovanni Assis, André Diniz, Máximo, Illuminati, Newton. Alguém tem alguma pergunta para fazer para nós sobre essa live ou sobre qualquer outro assunto, né? Só para a gente fechar aí esse encontro de hoje. Marcos Aurélio, um abraço, meu irmão. Shalom para você e para a família, tá? E para os nossos queridos irmãos de Pernambuco. Amo vocês. Pernambuco, amamos vocês. Vamos lá. Quem é aí? Alguma pergunta? Acho que tem o delay aí para. A NASA tem esse delay, né? Tem alguns segundos até chegar aí a pergunta, o eco da pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Alguma pergunta a fazer antes que a gente termine essa live?
Não temos, ainda bem, todo mundo está. É essa pergunta? O que você acha de uma pessoa ser desigrejada? É preciso estar em uma igreja formal para ser salvo? Não, não é preciso estar numa igreja para ser salvo. Na verdade, as religiões foram criadas para nos afastar do Criador. E quando você se afasta das religiões, você se aproxima do Criador, né? E as escrituras não pregam uma religião, elas pregam uma fé no Criador, uma comunhão de amor ao Criador e amor ao próximo. Então, não que pessoas que estão no sistema religioso, não é que todas vão se perder. Não, nada disso. O Criador vai julgar cada um segundo a sua fé, seu conhecimento. A nossa religião, queridos, a gente gosta de dizer que é aquela de Tiago 1,27. Visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades e se mantém contaminado do mundo. É a religião que os hebreus viviam, né? O Messias, que era um hebreu, os apóstolos, os profetas, os patriarcas, que restaura a fé hebraica, né? Eles são denominados israelitas, né? Não judeus, diferente, israelitas, e assim nós buscamos servir ao Eterno, defendendo a Torá e defendendo o testemunho do Messias hebreu. Sim. Não, não existe buraco negro. Isso é uma invenção dos pseudocientistas aí de plantão que inventaram o buraco negro como resultado também da teoria da relatividade, da teoria do heliocentrismo, do Big Bang. Todas essas mentiras geraram outras mentiras e o tal do buraco negro é uma dessas mentiras. Ok? Mais alguma pergunta? Como é aí? Água sobe ladeira? Não sobe, meu irmão, até a segunda ordem. Sobe não, até hoje eu nunca vi água subindo ladeira. Acho impossível que isso vá acontecer algum dia. Ok? Alguma outra pergunta? Um abraço, então, meus queridos. Shalom para vocês. Que o Criador os abençoe amanhã, às 20 horas da noite, com Yahussef, em mais um estudo das Escrituras Hebraicas. Continue acompanhando nossas lives nesse canal, no canal Neemias Gomes. E até a vista.